A entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do impacto das primeiras medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hoje o Jornal da Gazeta recebe o embaixador Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores e da Defesa do Brasil nos governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff. Muito obrigada por estar conosco, embaixador. Prazer estar aqui. Mas antes de entrar mesmo nos tópicos que eu quero da nossa entrevista, eu soube que o senhor esteve no Hospital Sírio-Libanês levando um abraço ao presidente Lula, aos familiares. Como está o presidente Lula? Bom, obviamente muito abatido e triste. Talvez abatido não seja a palavra certa, mas muito triste com tudo que aconteceu, é inevitável, uma companheira da vida inteira, como foi mostrado aqui, uma pessoa que sempre esteve do lado dele. Eu tive muita oportunidade de conviver com ambos por causa Mas estava sereno? Mas estava sereno, sereno. E eu tive o privilégio de acompanhar um raro momento positivo do ponto de vista humano na política brasileira atualmente, que foi o encontro do presidente Fernando Henrique com o presidente Lula. Acho que foi um momento... Hoje. Quer dizer, coincidiu a sua ida quando o eu estava lá, também foi enfim, levar o presidente um abraço. Lula me chamou, vem comigo, porque também o Fernando Henrique estava acompanhado do Zé Gregório, que foi ministro dele, e ficamos ali, acho que também tinha uma outra pessoa, e foi uma coisa muito interessante ver uma conversa natural, espontânea, humana, compartilhando momentos de dor parecidos que tiveram, né, em momentos diferentes da vida. E, sei lá, eu acho até que isso dá uma esperança para o Brasil, que está precisando de esperança. Sem dúvida nenhuma. O entendimento Dois que grandes há um líderes que têm universal que se sobrepõe às diferenças políticas. Estamos precisando disso. Isso. Que bom. Bom, eu vi uma entrevista sua em que pediram que o senhor fizesse uma avaliação quando foi eleito Donald Trump. E o senhor foi muito cauteloso, preferindo não opinar antes dele compor o ministério e as primeiras ações. Tudo isso aconteceu. O ministério está composto e Trump já deu a largada em medidas que beiram o imponderável. Eu queria saber sua avaliação hoje. O imponderável está se chegando cada vez mais e ocorrendo com medidas obviamente chocantes, como essa ideia da construção do muro, a proibição de imigrantes, o desmantelamento do programa de saúde criado pelo presidente dos Estados Unidos. Tudo isso é muito chocante. Agora, eu costumo dizer, até o relógio parado pode estar certo uma vez por dia. Ele fez, ao meu ver, uma coisa certa, que foi largar de mão esse TPP. Essa parceria transpacífica. Eu participei de um seminário nos Estados Unidos há uns 8 meses atrás, na New School, e lá pessoas de fora dos Estados Unidos, como era o meu caso, e americanos, que não eram apoiadores do Trump, acho até que a maioria era do Bernie Sanders, na realidade, eram muito críticos do TPP. Eu não sei se pelos motivos norte-americanos isso é mau, mas para o Brasil isso livra, a meu ver, de um grande risco, que era essa corrida, esse afã de fazer um acordo a qualquer preço e de entrar num acordo tipo TPP. Mas, de qualquer forma, saindo desse acordo, tirando os Estados Unidos desse acordo, não foi temerário, uma vez que ele abre um caminho para a China? Não, eu acho que você tem que atuar no mundo. Há muitos pensadores, até conservadores, como Kissinger, por exemplo, que foi secretário de segurança, assessor de segurança e depois ministro do Nixon, que vê o mundo como uma coisa multipolar, um equilíbrio entre várias forças, e é assim que é preciso lidar. Eu acho que esse é um dos poucos pontos, mas ainda aí há um imponderável, porque muitas coisas são contraditórias. Eu, por exemplo, tendo a concordar com a ideia de que, por exemplo, você tem que ter um diálogo com a Rússia. Agora, com a China, ele está tendo uma atitude um pouco mais hostil. Eu queria voltar ao acordo comercial, porque ele, volto a dizer, porque isso pode algum dia ressurgir, e eu acho que seria muito perigoso para o Brasil, porque ia criar disciplinas do tipo disputa entre investidor e Estado, por exemplo, ia dificultar muitíssimo, se não impedir, por exemplo, o uso de medicamentos genéricos para tratamento da AIDS, um tema que eu estou envolvido atualmente. Então, eu acho que esse foi um ponto. Agora, no conjunto, como eu costumo dizer, é sobretudo um mau exemplo, porque se a maior democracia do mundo, ou pelo menos a mais forte democracia do mundo, não é? Verdadeira ou supostamente, não sei, elege uma pessoa que é sexista, xenófoba, racista, isso é um mau exemplo e corre o risco de ser repetido em outros lugares e até justificar isso. Esse é o pior efeito que eu vejo. Dos valores, dos princípios. Os valores, os princípios. Bom,
Eu vi uma declaração sua em que o senhor citou Carlos Drummond de Andrade, em que Drummond falou que o mundo é vasto e complexo. A partir dessa afirmação, considerando o possível agravamento das ações, dessa complexidade mencionada por Drummond, pelas ações de Trump, essa coisa, o impacto, né, no restante do mundo, para o Brasil, países como o Brasil, na política externa, que movimento o senhor vê como sendo o mais adequado do Brasil compor parcerias que possam ter, sim, um impacto positivo que favoreça a retomada do crescimento e a superação da recessão terrível que vivemos? Olha, eu acho que o Brasil, por ser um país grande, não é uma superpotência, mas é um país muito grande e vive numa região pacífica, como é a América do Sul, deve trabalhar muito pela própria integração sul-americana, porque isso reforça a nossa posição de negociação no mundo. E dentro desse contexto, para nós o ideal é um mundo multipolar, por isso nós ajudamos a criar os BRICS, por isso nós fizemos parcerias com países árabes, com países africanos, sem perder de vista o bom relacionamento com os Estados Unidos, que tivemos muito bom, presidente. Bush esteve aqui 2 vezes, o presidente Lula esteve lá, tem uma reunião de trabalho em Camp David longuíssima. Quer dizer, mas não uma restrição. Mas não uma relação. Uma opção preferencial. Não há, você não pode ter uma opção preferencial por uma superpotência, porque aí você fica totalmente dependente e as suas opções vão se esgotando. Veja o que está acontecendo com o México, cuja sorte hoje nós lastimamos. Se o Brasil tivesse assinado a ALCA, que tanta gente defende, nós estaríamos hoje como o México, né? Talvez não na mesma proporção, mas porque o México já tinha um comércio muito intenso com os Estados Unidos, mas é dramático o que está ocorrendo com o México, que fez uma associação profunda com os Estados Unidos e se vê agora forçado, talvez, a renegociar, fazer mais concessões para manter, provavelmente, menos vantagens do que tinha e ainda ameaçado com o muro. Hoje até tinha uma notícia absurda, não sei se isso é verdadeiro ou não, mas uma notícia que eu li, que está reproduzida nos jornais brasileiros, de que quase uma espécie de ameaça de envio de militares, porque disse assim, se os seus militares não estão conseguindo fazer, os meus podem ajudar. Mas da mesma forma que essas algumas iniciativas que têm até um tom de bravata, também está havendo recuos, né? Por parte do próprio Trump. Então, nós precisamos talvez de mais tempo para uma avaliação daquilo que tememos, né, se configura mesmo como uma ameaça consistente. Olha, eu acho que a dose de imprevisibilidade que existe é muito grande e o mau exemplo é um risco, porque também existem, porque veja bem, o Trump significa, o problema não é só a personalidade do Trump, é o que ele representa, é uma atitude egoísta, não solidária, né? E isso tende a se reproduzir em outros lugares, na Europa, isso é um risco muito grande, além do Brexit. Como catapora pode pegar. Como catapora pode pegar. Agora, veja bem, na América do Sul, se nós tivéssemos uma liderança importante, na América Latina em geral, seria uma oportunidade para nós reforçarmos a nossa integração sem hostilizar. Bom, o senhor falando nisso pela segunda vez sobre a América Latina. Logo no início do governo Temer, o senhor criticou as diretrizes iniciais do Itamaraty sob o comando de José Serra. Passados vários meses do governo Temer, dá para dizer que a política brasileira externa está sendo ativa e altiva, como o senhor diz que foi no seu tempo no governo Lula, no governo Dilma? Aliás, eu disse que ia ser, porque eu usei essa expressão no dia que meu nome foi anunciado. Olha, eu não quero julgar ato por ato, eu vejo muito lamentavelmente as atitudes na América do Sul. É uma coisa quase inconcebível diplomaticamente, independentemente até de preferências, que o Brasil, por exemplo, esteja marginalizado das tentativas de apaziguamento de uma negociação na Venezuela, um país que o Brasil é metade da América do Sul, metade em território, metade em população, acho que PIB até um pouco mais da metade. E o Brasil não participa. Participou na Sul, participou no Vaticano, até os americanos no governo Obama já estavam mandando gente para conversar e nós estamos totalmente... nós nos alijamos devido a uma atitude, inclusive, muito verbalmente muito contundente. Isso em relação retrocesso, no seu perdão. Isso é retrocesso? Bom, acho que isso é um grande erro para o Brasil. Eu lembraria que o próprio presidente Fernando Henrique, já que nós estamos falando também, se entendeu muito bem com o presidente Lula na transição 2002-2003 para manter o diálogo na Venezuela. Então, o nosso esforço pelo diálogo acho que foi muito prejudicado com essas declarações. Mas a Venezuela deu no que deu.
Mas eu não estou defendendo a Venezuela. Não, agora, mas eu digo, defendemos para a agora, paz. sim, uma abertura nesse sentido de diálogo, né? Olha, qual é a opção? possível? Qual é a opção? É uma guerra possível? civil? Não, mas... Então, eu acho que nós temos que trabalhar... Parceria? Parceria, persuasão, não é fácil, mas nós temos outras forças conosco. O Vaticano, o Papa Francisco conseguiu mediar entre os Estados Unidos e Cuba. Então, por que não conseguirá na Venezuela? Eu acho que o Brasil não necessariamente precisa ter o papel, digamos, de liderança que teve naquela época com a criação do grupo de amigos que o Brasil liderou. Estados Unidos seguiam o Brasil nesse caso. O Brasil é que deu as cartas, basicamente. Também, não queremos dar as cartas? Não vamos dar, mas poderíamos ter alguma participação. Mas a nossa hostilidade ao governo Maduro foi de tal ordem, quer dizer, a hostilidade do atual governo, que torna essa participação inviável, o que é uma pena e é difícil até de entender internacionalmente. Agora, em outras coisas, eu vejo que o ministro do Exterior, que no começo também estava muito entusiasmado, me pareceu, se não ele, pelo menos era o que se dizia, com esses acordos comerciais já tomou posições mais cautelosas, e isso é positivo, pelo menos. Olhando para o futuro, o senhor vê um cenário preocupante de incertezas ou ainda resta um otimismo nas relações do Brasil com o mundo e na superação dos nossos problemas internos, que não são poucos? Olha, esse momento que eu vi hoje, apesar de ser um momento doloroso, né, porque é um momento de tristeza, mas o próprio compartilhamento de sentimentos e de experiências entre duas figuras líderes que juntos os dois governaram o país por 16 anos, me deu uma esperança que há muito tempo eu não sentia em relação ao Brasil. E eu acho que esse é um caminho de humanismo, um caminho de entendimento, um caminho de eliminar, porque fala-se muito dessas pessoas A, B, C e D, me desculpe entrar nesse, não é uma questão, e eu não quero entrar em casos específicos, mas o que tem que ser corrigido no Brasil é um sistema político que é indutor da corrupção, é um sistema político eleitoral caríssimo, né? Que eu morei em vários países do mundo, eu acho que dos países que eu morei, talvez na eleição presidencial os Estados Unidos gastem mais, mas mesmo nas eleições parlamentares, eu acho que lá se gasta menos. No Brasil é um absurdo. Então isso é uma coisa indutora da corrupção. Não justifica, evidentemente, quem se corrompeu, mas eu acho que nós temos que extirpar esse mal. E quem sabe pessoas como Fernando Henrique e Lula, pensando juntas, eu tenho a minha preferência, mas isso é uma outra questão, poderiam, digamos, contribuir para que o Brasil realmente melhore. Porque senão tudo vai se reproduzir. Poderíamos prosseguir por muito tempo, mas a nossa entrevista se encerra aqui. E eu agradeço muito pelas informações importantes para a nossa reflexão. Obrigado. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado.